E nessa época eu não me sentia no direito de incomodar. Eu tinha várias questões e eu ficava muito quieta. Eu era uma criança muito triste. Primeiro, porque eu não me sentia amada pela minha mãe, né? Segundo, eu perdi o meu irmão, que era mais próximo. Então, às vezes, as pessoas me veem assim, muito extrovertida, e quando eu falo assim, pois é, mas eu fui uma criança muito triste. E eu tenho as fotos, gente. Se você vê, é uma criança muito triste. A coitada ainda vai para a primeira comunhão e tem uma experiência horrorosa na primeira comunhão, que foi aqui também, né? Então, ela, imagina, nem vou contar aqui detalhes. Conta sim. Ah, não. Conta só, resume. Tinha uma lombriga na barriga dela. Para, Laura, não se fala assim da Foi mãe. isso que aconteceu. Lombriga. Como é que é isso? Eu conto no stand-up, mas eu preparo o público, Laura, para contar essa história. Tu não preparou. Não. Imagina as pessoas vendo, escutando isso. Mas coitadinha, tem que ver as fotos, nem dá pra achar que é tu realmente. Tu vê as fotos, eu era branca, com umas olheiras enormes. E acredito em vocês que ali começou um bullying social comigo, porque eles chamavam assim os colegas da catequese e diziam assim: Rosalia Cheira Shark, porque eu sou Rosalia. Rosalia Teixeira Schwark. E a gurizada dizia, Rosalia Cheira Shark. Eu já era toda envergonhada. Meu Deus do céu. Aí vocês imaginam, eu tô na catequese e o meu irmão na catequese junto. Que era uma praguinha pra mim. Ele disse que eu era praga pra ele, né? Tu vê a interpretação. E aí eu vou no banheiro lá, um dia da comunhão, que tinha que receber Deus. E que eu poderia receber Deus. Aí olha o que tu recebeu. Eu recebi uma cobra, eu digo, é o demônio em mim. E aí o quê? Não, e aí o teu irmão viu como é que é. Aí eu dei um grito que eu não sabia o que era aquilo, gente. Sabe? Não sei se você sabe, depois das saladas e tal, às vezes tu não come uma coisa bem limpa, você pode ter lombriga, vermes, né? E foi um horror aquilo. E eu, criança, não sabia o que era aquilo. E entrou correndo o Sérgio dentro, mas não sei quem que o viram, meus gritos, choro, chamaram. E ele disse, meu Deus, saiu uma cobra do CU da Rosalie. E contou para toda a vizinhança. Eu fiquei conhecida. A menina que põe seu cobra pelo... Acredita nisso? Essa brincadeira mais, olha. Então, eu só queria... Não era para ter contado essa história, Laura, mas é assim. Do 0 ao 7, 7 ao 14, a minha infância foi bem complicada. Sim. Né? Eu aqui, olha... também aqui. Agora dos 14 aos 21, né? Bom, dos 14 aos 21, eu digo assim que eu, por cerca de 10 anos, na verdade, dos 14 aos 24, eu vivi numa prisão, né? Que era a prisão do corpo. Eu tive anorexia e bulimia durante esse período e eu deixei de fazer coisas. Eu era uma pessoa completamente neurótica, porque eu realmente achava que se eu fosse mais magra, eu tivesse um corpo assim, assim, assado, então eu seria feliz. E a minha vida era isso, tu sabe que tu tem doença, né? Porque tu lembra, por exemplo, o que tu comeu numa viagem que aconteceu um ano atrás. Quem é que lembra E eu me lembro disso? do sofrimento que eu, como Não, mãe, qualquer passei. eu acho assim, eu passei horror. um sofrimento. Fui viajar para a Espanha com essa menina, ela só tomava suco de maçã. Não, olha, foi realmente muito difícil. Mas foram 10 anos de anorexia e bulimia. Que depois, mais pra frente, a gente também vai entender um pouquinho mais. Mas também nessa época, entre os 14 e os 21, eu comecei a trabalhar. E tanto o meu trabalho, que foi o primeiro trabalho, foi numa loja de sapatos por um mês, quanto o meu trabalho na XP, que começou lá com os meus 17, o trabalho foi o que deu uma estabilizada, não curou, mas deu uma estabilizada nessa questão da bulimia e da anorexia. O ter um propósito, ter algo, uma questão, algo para eu fazer, me sentir útil, tudo isso auxiliou. Mas, com certeza, foi algo muito marcante na minha vida. Então, estou falando aqui da anorexia, da bulimia e dos primeiros trabalhos. Os primeiros trabalhos também foram...
E eu Foram quero fazer uma ressalva para todos nós que estamos, que eu espero que você esteja fazendo um exercício com a mesma honestidade, a mesma franqueza que a gente está dividindo aqui com vocês, porque isso é o importante e que o Dalai Lama fala, né? Quando a gente revisa a nossa história com esse olhar, escolhendo algumas experiências pico que mudaram a nossa vida, às vezes negativa, mas olhar que a gente passou, que a gente superou, a gente passa a ter um respeito pela gente maior. A gente passa a olhar para as experiências. Essa história mesmo aqui que a gente está contando, que eu conto hoje nos stand-ups, seria inviável nessa época, ou logo quando eu estava formada, eu revelar, né? Logo quando eu me formei em psicologia, eu queria passar a perfeição. Né? E quantos de nós, né, em Instagrams, em redes sociais, às vezes queremos passar uma impressão de perfeição e de que tudo correto. Isso só nos ajuda a nos afundar mais num isolamento e numa solidão não dividida, né? Porque tem histórias que, quando a gente mantém secretas, é uma solidão. E quando a gente se predispõe, como a gente está contando aqui para você, com essa liberdade de contar para você, que tem que tem um efeito. A gente quer produzir um efeito significativo nesse episódio, ou terapêutico, né? Que diz, pô, a Laura está contando da bulimia dela, da anorexia. A Rosalia está contando de uma perda de um irmão, de um sentimento de ser rejeitada pela mãe, depois, na primeira apresentação na sociedade, que naquela época era através de poder fazer a primeira comunhão e a catequese. E você deve ter as suas questões, entendeu? E parar agora, nesse momento, para olhar, vai fazer uma diferença de compaixão por si mesmo. Eu, dos 14 aos 21, que eu tenho ainda essa história, né? Não sei se ainda existe, né? Mas o debut. Eu debutei aos 15. E foi um momento muito especial ali, porque mesmo a minha família enlutada, eles resolveram me dar essa oportunidade na sociedade, né? Porque poderia dizer, não, ela não vai debutar. Minha mãe disse, não, vamos fazer o vestido mais bonito, ela vai desfilar.